Meus amigos, boa noite a todos. Eu acho que a segunda vez é sempre mais forte que a primeira, né? Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. E foi bem mais forte de verdade. Meus amigos do São Cepé, nosso agradecimento a cada um de vocês que escolheu nessa noite vir aqui estar conosco, compartilhar um pouco junto com os amigos espirituais. Nosso agradecimento, e a gente fica muito feliz por estar sendo recebido dessa forma. E a gente faz a trajetória em Santa Maria, São Cepé, e aí eu estava comentando com o Michael, nós temos a honra, a exclusividade de ser recebido na porta, porque a gente sempre chega em cima do horário. Não pela importância nenhuma, mas na verdade é porque o talarico já sabe, né? Quando ele me pergunta, vai chegar com quanto tempo de antecedência? Eu digo para ele, não, acho que uns 15 minutos. Né? Os 15 minutos passam e a gente está chegando. Mas aí a gente já deixa todo mundo apavorado, que é essa a intenção. Porque o pessoal já vai se preparando, já vai lendo o evangelho para ver quem é que vai fazer a palestra. Brincadeiras à parte, nosso muito obrigado a cada um de vocês que nessa noite veio estar com a gente. E para nós, nessa noite, vamos ter a honra e também a responsabilidade de poder falar um pouco sobre angústia materna. E quando nos solicitam falar um pouco sobre essa angústia materna, nós também aproveitamos para falar sobre a importância da evangelização espírita infanto-juvenil. Porque as casas espíritas estão agora, neste mês de fevereiro, intensificando a divulgação para que em março, na maioria delas, possam iniciar então as suas evangelizações infanto-juvenil. Por isso nós trazemos então esta fala, este breve recado, junto com o nosso amigo Mike, que vai então deixar a nossa noite ainda melhor com a música que ele traz. Mas para que a gente possa falar um pouco sobre essa questão da evangelização espírita, que a gente possa falar sobre a angústia materna, que é a proposta do título que nós então colocamos, nos cabe relatar uma história do livro Luz no Lar, que é relatada pela nossa companheira Sebastiana Pires, no capítulo 3 desta obra, pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Então permitam que a gente possa iniciar essa noite contando essa breve história, para que depois a gente possa levar ela a uma reflexão. Nos conta então, no capítulo 3 dessa obra chamada Luz no Lar, esta querida amiga espiritual Sebastiana Pires, que conta um pouco da sua história, começando a dizer que ela fora uma mulher desejosa de ter um filho. Era ela, assim como muitas outras mulheres, que tinham o desejo incontestável de poder ter um filho para cuidar. Era uma mulher muito dedicada, uma mulher que tinha os estudos, que tinha a riqueza como uma das suas principais objetivos. E ela então começava, depois de um tempo, a pensar que seria muito bom se ela pudesse conhecer alguém para que ela pudesse então desposar-se e ter um filho, porque era o seu objetivo de vida. Ela por diversas vezes imaginava o quanto seria positivo e o quanto ela seria uma boa mãe. Então assim ela fez. Conheceu, depois de algum tempo, Claudino, que fora o seu namorado e depois o seu marido, e Claudino e Sebastiana passaram, depois de algum tempo de namoro, de casamento, a desejar a mesma coisa: ter um filho ou uma filha, alguém para poder cuidar, para poder criar e dar os melhores desígnios possíveis. Depois de algum tempo, de muitas tentativas, 6 meses por aí se passaram, até que conseguiram então engravidar. Era uma felicidade imensa. Eles podiam agora compartilhar dessa gravidez para que pudessem então conviver e viver os seus dias, esperando depois de 9 meses quem estaria chegando ao seu leito.
Finalmente, depois de 9 meses, chegava um menino. Era a alegria daquele casal. Era uma estrela que estava chegando a este planeta Terra. Era uma bênção divina que os dois estavam tendo. Oportunidade imensa que agora estavam recebendo. Depois de inúmeras tentativas, Pedro, como ele vem a se chamar, é agora a alegria de Sebastiana e de Claudina. Pedro então recebe este nome pela homenagem que Sebastiana faz a Dom Pedro II, porque diversas vezes havia estudado a história do Brasil e começava então a imaginar o quão bom seria se ela tivesse um filho com tamanha importância como Dom Pedro II. Seria um rei, seria um conquistador, seria um menino que teria um futuro brilhante, um futuro muito bom. E assim Sebastiana começava, nos primeiros anos de vida de Pedro, a colocar nele a responsabilidade daquele pequeno ser muito maior, com certeza, do que ele poderia carregar. Os primeiros anos de vida daquele pequeno menino, que começava a dar os primeiros passos na trajetória terrena, era também uma oportunidade que Sebastiana, mesmo que discordando de Claudino em algumas posturas, colocava os seus anseios naquela criança. Começava ela, por vezes, a incentivar o pequeno, ainda em fase infantil, a ser superior aos demais colegas nas primeiras aulinhas que se tinha na sua vida. Começava a acobertar diversas oportunidades de malcriação que Pedro fazia. Porque ela sempre dizia, ele é criança, não entende, é um menino ainda em fase infantil, Claudino, ele não vai entender se nós brigarmos com ele. Ele não vai entender se nós corrigirmos algumas coisas, então deixe as más criações. São coisas feitas por criança, e criança não entende, então deixe assim. Ele foi crescendo, os anos foram passando, e depois das primeiras séries escolares, passou também a conviver com séries um pouco mais avançadas. Já um pouquinho mais dono de si, embora ainda na fase inicial infantil, Pedro começava a demonstrar que era não só um espírito em evolução e que trazia uma bagagem muito forte dentro de si, mas mostrava também que os incentivos da mãe de que pudesse acobertar qualquer má criação estava agora cada vez mais pujante e forte. Ele começava então a fazer pequenos roubos das lancheiras dos colegas. Começava a fazer pequenas macriações, não só com os coleguinhas, mas também com os professores. Começava a virar um pequeno demônio dentro das salas de aula. Talvez algumas professoras que estão aqui sentadas junto conosco podem lembrar de alguns aluninhos. Não só aqueles que passaram, mas alguns que ainda enfrentam, né? Podem lembrar desses queridos anjinhos que ainda estão na vida de vocês. E estava então Sebastiana a nos relatar que ele começava a fazer essas pequenas coisas, mesmo que ela continuasse a acobertá-lo. Depois de passar a fase infantil, começava a chegar em séries mais evoluídas, começava a enfrentar um outro tipo de situação. O filho agora tinha a oportunidade de enfrentar os professores para dizer o que os professores deveriam fazer, sim ou não. Porque justamente fora assim que a mãe houvera incentivado o filho a fazer. Claudino discordava totalmente desse tipo de criação, mas não conseguia se opor à mãe, que acabava colocando o seu jeito de criar o filho Pedro, embora já passando da idade infantil. Começava agora a ser chamada nas escolas, a ser chamadas nas instituições, para que pudesse explicar o que estava acontecendo com o rapaz, que ainda era uma criança quase no estágio da juventude, na sua pré-adolescência, e continuava a dar muito serviço para as professoras. Tinha atitudes
muito terríveis, era alguém que dava muito trabalho. A mãe colocava a culpa nas professoras, que não conseguiam domar o seu filho. As professoras e professores não estavam sendo capazes de educar o seu querido Pedro. Pedro, então, deveria ser trocado de turma e também trocado de escola. E assim foi até que acabassem todas as opções da cidade, das instituições escolares. Pedro foi trocado por todas as escolas até que nenhuma chegava. Nenhuma delas é capaz de educar o meu pequeno filho. Pedro não é este rapaz, este menino, que vai conseguir estudar nessas escolas que são muito ralés, são muito pequenas. Então ele vai ser educado dentro de casa. Ele vai receber toda a educação em casa, o que está agora sendo debatido, o tal homeschooling, que tira da criança toda a convivência necessária com as demais pessoas e lhe coloca numa redoma de vidro junto com a família. E a mãe agora, Sebastiana, começava a acreditar que esse então era o jeito mais fácil de educar. Talvez colocar junto com aquelas professoras mal treinadas não era a solução. Depois de algum tempo, já crescido, começava a chegar na fase da juventude. E a fase da juventude, se todos bem sabem, é a fase mais complicada que o espírito passa. Começa a se apoderar do que veio fazer aqui nesta terra e do que o espírito proporciona de aprendizado para a vida. E assim então começava. Por volta dos seus 15 anos de idade eram apresentadas outras formas de aprendizado para este menino. A forma da violência, a forma da droga, a forma da bebida. E Sebastiana começava a enfrentar agora situações terríveis com o próprio filho, que chegava altas horas da madrugada, embriagado, e ela não conseguia dizer um não para aquela criança. Ela não conseguia fazer nada em oposição àquele menino, porque acreditava que dizer sempre sim era a forma mais amorosa de educar. O pai começa a ficar cada vez mais preocupado com aquela situação. Mas anos já haviam passado, pelo menos 15, e ele já não mais conseguia fazer nada a respeito. A Sebastiana começava agora a adoecer, assim como Claudino. E o filho cada vez mais trabalho dava. Para tentar segurar esse ímpeto do filho, o pai resolve conseguir um emprego. Talvez um emprego digno faça com que esse rapaz pare um pouco de tanto atrevimento. Começava então o pequeno Pedro a trabalhar. O pai conseguia, junto a alguns amigos, uma empresa que ele conseguisse então fazer alguns pequenos bicos. Depois de 3 dias, a mãe ouvia do filho que estava muito cansado, que ele estava muito exausto desse dia a dia que tinha, e ela então resolve ordenar a Claudino que retire o menino do trabalho, porque 3 dias já eram suficientes. O menino estava reclamando muito, de muito cansaço, de que estava muito puxado, e ela então resolve tirá-lo depois de 3 dias. E ele então retorna para casa a fazer nada. E acontece que este menino, depois de receber mais um aval da mãe, agora se entrega exclusivamente para a companhia das drogas. Como o dinheiro da mãe e do pai era pouco, ele começa a exigir ainda mais. Claudino, preocupado cada vez mais com a situação, adoece de uma forma que os médicos não conseguem identificar que doença este homem tinha, que era uma tristeza profunda, provavelmente a depressão, que leva este homem a morrer à míngua e deixar para trás esta vida que ele estava enfrentando. Sebastiana se via sozinha para criar Pedro, aquele rapaz que estava cheio de situações complicadas. Agora, só os dois, ela tentando fazer com que aquele ímpeto do menino fosse segurado, já não mais era possível. Porque Pedro agora
era quem tomava as rédeas da situação da casa e se entregava para a companhia do tráfico de drogas. Exigia da mãe cada vez mais dinheiro e ela quase nenhum tinha. Resolvia então Sebastiana quase que sair de casa. Fora definido então abandonar tudo. O dia que o filho, chegando em casa, faz com que a mãe lhe dê dinheiro por meio de pauladas. Resolve então a mãe ir embora, abandonar o próprio filho, depois que recebe alta de um hospital público da cidade. O filho era quem dominava a residência e ela resolveu então sair. Tentava vender a casa para ter um pouco de dinheiro, mas no fim o filho era quem lá morava. Deixava tudo para trás e entrava em contato com uma velha amiga que morava numa parte pobre da cidade do outro lado, para que ela hospedasse por meia dúzia de reais. Ela assim fazia por ter pena da amiga. Atravessava a cidade, passava a morar num bairro pobre e assim fazia para poder pagar aquele quartinho que ocupava. Se dedicava aos trabalhos manuais, ao artesanato, para que pudesse juntar um pouco de dinheiro para pagar aquela estadia junto a essa companhia. A saudade do filho era imensa. Embora as situações que ocorriam, ela tinha muita saudade, porque coração de mãe é coração de mãe. 10 anos se passaram. Ela imaginava que o filho Pedro já estava até morto. As situações que ela vivenciara antes de ir embora desenhavam provavelmente um futuro de desgraça para o filho e para a família. Imaginava que ele já tinha vendido tudo, que ele já estava sem nada e que provavelmente morreria pouco tempo depois. Durante as noites de insônia daquela mulher, pensando no próprio filho, ela dormia apenas de um jeito. Na mão esquerda ela levava a única fotografia que lembrava o filho. E na mão direita um revólver, para que ela pudesse então, se algum dia acontecesse, disparar contra qualquer outra pessoa que adentrasse ao seu quarto. Estava tão ressabiada do que houvera acontecido, que imaginava que se alguém entrasse para roubar o pouco de dinheiro que guardava nas gavetas, ela mataria sem pensar 2 vezes. 10 anos se passaram. Pedro já estava ficando no tempo passado. Ficava apenas na lembrança e na saudade. Numa noite muito chuvosa, talvez muito parecida com a noite que se desenha hoje, estava a companheira Sebastiana a dormir. Quando acorda de súbito no meio da madrugada, com muitos raios e trovões, o barulho quase ensurdecedor e a chuva que caía lá fora. Ela nota que dentro do seu quarto havia uma movimentação estranha. A janela estava arrombada e alguém agora estava ali. Ela prepara a arma que levava na mão direita, segurando fortemente na mão esquerda a foto do filho. Quando ela mira para aquele vulto que estava a vasculhar o quarto, de súbito se dá um clarão do lado de fora e ela consegue visualizar aquele que estava ali. Era o filho Pedro, agora em trapos, tentando ter dinheiro por meio do furto de qualquer outra pessoa que ali estivesse, para poder buscar ainda mais droga. Quando o filho, que não a reconhece de primeira, olha para aquela mulher dentro do quarto apontando-lhe uma arma, ele grita: não me mates. E quando ela ouve o falar do filho, baixa a arma e o filho pula no seu pescoço. Faz com que ela não tenha mais ar para respirar e Sebastiana morre. Morre pelos braços do próprio filho, que tanto tinha acarinhado e tanto tinha dado amor no início da sua vida. Pedro acende a luz num susto porque havia assassinado alguém. E quando ele liga a luz, se depara com a própria mãe, agora já desencarnada. Ele foge sem levar nada, e a última imagem que leva na lembrança
é a sua foto na mão esquerda caída no chão. Não mais se ouve falar de Pedro depois desta história que é contada por Sebastiana Pires. E essa companheira que vem ela mesma narrar essa situação no capítulo 3 do livro Luz no Lar, assina ao final: Mães da terra, educai os vossos filhos. Afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante no céu para ser jubilado. Jesus Cristo, lembrai-vos do nosso próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imolado aos tormentos da cruz. Educai os vossos filhos, é o que diz Sebastiana Pires ao encerrar, portanto, este capítulo. E é justamente esta lembrança de educar os vossos filhos que nós tentamos trazer nesta noite com os amigos. Educação, evangelização espírita, infanto-juvenil, que está retornando neste mês de março para as casas espíritas na sua maioria, e que até hoje é tão esquecida por tantos de nós. Até hoje é tão deixada de lado por muitos de nós. Eu vou deixar um pouquinho para depois o resto de minha fala, para que vocês tenham um intervalinho da nossa novela, para que possam ouvir também o nosso companheiro Michael, que já está pronto para tocar um pouquinho para vocês. Então, depois dos eclipses do Plim Plim, a gente volta. Mestre Jesus,
Alguns dos companheiros perguntam para a minha genitora, chamada Maria Ângela. Alguns dos companheiros devem conhecê-la, já esteve com vocês algumas vezes, e vocês devem lembrar dessa companheira, né? Alguns perguntam para ela: como foi que ocorreu que você conseguiu, Talarico lembra dela, né? Que você conseguiu fazer com que este menino de 20 e poucos anos, a partir dos 15, se dedicasse quase que integralmente à doutrina espírita, fizesse palestras e tudo mais. E eu vou responder para vocês como é que eu consegui chegar aqui. Porque eu tive uma coisa chamada evangelização. Porque eu acordei por muitos anos de minha vida e prossigo acordando bem cedinho nos domingos de manhã. As evangelizações, Talarico, aqui são sábado, segunda, que horário? Às 20 horas. 20 horas. Muito bem. Então vocês estão tendo uma oportunidade de ouro. Porque este horário é um horário maravilhoso para evangelização. É junto com a doutrinária? Melhor ainda. Nós tivemos a oportunidade de estudar aos domingos de manhã no Mena Barreto, lá em Santa Maria. O meu pai, que na época não seguia a doutrina espírita, fazia aquele jogo para que a minha mãe não me levasse aos domingos de manhã. Fazia aquele jogo, né, natural. Você vai acordar esse menino com 3, 4 anos de idade, levá-lo para a evangelização, está tão frio hoje, ele vai crescer cheio de problema. E a mãe dizia uma frase para ele que até hoje eu ouço no meu interior: ele vai ter muitos outros domingos para dormir ainda. E realmente eu ainda não tive nenhum outro domingo para dormir. Estou esperando bravamente este domingo aparecer. Mas se ela prometeu, eu vou ter algum dia. Porque agora já não é mais a evangelização, mas há palestras nos domingos de manhã no Mena e nós continuamos lá. Kardec nos dá, no nosso Livro dos Espíritos, explicações preciosíssimas acerca da fase infantil. A fase infantil é a melhor fase para a educação. É a melhor fase para a gente lapidar esta incrível rocha que está retornando aos nossos braços, para que a gente possa encontrar lá no fundo, algum dia, este brilhante diamante que lá vem. Nós não sabemos, como nos dizem os Espíritos, na pergunta 385 do Livro dos Espíritos, nós não sabemos quem são os nossos filhos na fase da infância. O rostinho meigo, o rostinho bonito, aquela criança que nasce muito linda nos seus primeiros dias, né? Eu particularmente não acho muito bonito o recém-nascido, né? Mas tem gente que acha. Eu digo que recém-nascido tem cara de joelho, né? Mas tem gente que acha a coisa mais bonita do mundo. Depois até fica bonitinho, né? Mas nem sempre. E este rostinho meigo, angelical e lindo, do seu 1, 2, 3, 4, 5 anos, é justamente a oportunidade de ouro que nós, pais e mães, estamos tendo para colocar dentro dele tudo que nós vamos e que nós temos que ensiná-lo e que ele vai levar para o restante da sua existência. E eu ouço muito de pais e mães: quando ele crescer, ele vai escolher o que vai fazer. Meu amigo e amiga que me ouve, quando ele crescer, ele não vai nem querer saber da doutrina espírita. Ele não vai nem querer saber o que é Jesus ou quem é. Ele vai ter outras oportunidades e outras coisas a fazer que vai julgar muito importante e que não vai mais dar atenção a isto que você quer. Convivemos muitas vezes
com companheiros que optaram por deixar a fase infantil passar para chegar à fase juvenil e tentar levar o filho ou a filha para a evangelização, e até hoje estão tentando levar. Porque lá, principalmente por ser nos domingos de manhã, há uns anos atrás, agora passou para o sábado à tarde, facilitando, teoricamente, a ida das crianças e dos pais, fazia com que os pais dissessem: mas eu vou deixar ele dormir mais um pouquinho. E esse dormir mais um pouquinho fazia com que acostumavam-se a não estar presentes na evangelização. Engraçado é notar que estes mesmos filhos e filhas estão com presença de 100% nas escolas tradicionais que nós seguimos. Se nós temos presença efetiva nas escolas do nosso ensino básico, por que não temos a mesma frequência na nossa evangelização? Não vamos esquecer que dentro deste rostinho angelical, que dentro dessa criança que segura nos braços, há um espírito milenar, há um espírito errante, assim como qualquer um de nós, e que nós não sabemos a bagagem que traz, quais os ímpetos que tem, não sabemos o porquê nós estamos juntos hoje. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos a responsabilidade de mostrar para aquele pequeno ser, na sua fase inicial, o exemplo de vida que ele precisa ter. Não só através da fala, porque só a fala não adianta, mas o exemplo vivo dentro de casa. Se nós temos uma preocupação tão grande, a partir do ano de 2019, conforme os rumores que cercam as nossas casas espíritas, de que é o ano da transição, de que é o ano da data limite, isso tudo que dizem, pois bem, o que estamos fazendo nós com as nossas crianças, que daqui a alguns anos irão tomar forma juvenil e adulta para o mundo que vem lá para frente? O que nós estamos esperando afinal? Tenho certeza que nós não teremos o retorno de Jesus para fazer a separação dos bons e dos ruins. Tenho certeza que nós não teremos alguma coisa da noite para o dia que vai nos fazer modificar o mundo. É clichê falar, mas as crianças e jovens de hoje serão aqueles que farão alguma coisa diferente lá para frente. Mas precisarão do auxílio dentro de casa, como exemplo. E fora de casa, na evangelização espírita, aqui no Jesus Nazareno, para que possam ser apresentados nos primeiros anos de vida o exemplo maior de Jesus, que fora esse oferecido a nós, como nos dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos. E nós temos um desafio não só como pais e mães do mundo, porque esta história que nós apresentamos pode ser e poderia ser uma história comigo, por que não? Poderia ser diferente. E eu tenho certeza que aqueles que nascem dentro da casa espírita como eu, são espíritos tão endividados que não tem como outra forma de reencarne a não ser já estar dentro da barriga e assistindo às falas da mãe. E quem lembrar da minha mãe grávida fazendo palestra, porque está bem velha. Aqueles que balançaram a cabeça não duram muito mais. Tem uma ala já de uma certa idade aqui nesse lado esquerdo, não? Muito bem. Olha aí, hein? Esqueceram agora, já não lembram mais, eles disseram, não? Então poderia ser diferente. Mas provavelmente minhas dívidas são tão grandes que eu tive que nascer dentro da casa espírita. Eu não tive outra oportunidade. Eu tive que acompanhar desde a barriga até hoje o que é o Espiritismo. E essa doutrina
que nos exemplifica e nos consola e nos coloca no colo muitas vezes nas nossas dificuldades. Então tenho para dizer para vocês que os melhores momentos de minha vida infantil e juvenil fora dentro da evangelização espírita no Mena Barreto. Assim como para as crianças e jovens de vocês será também, se derem o exemplo dentro do Jesus Nazareno. Exemplifiquem para as crianças o quanto é bom aqui estar. Tem algum evangelizador aqui conosco? Da Jesus Nazareno? Não. Coitados. Muito bem. São aqueles semeadores de Jesus. Aqueles que têm a responsabilidade e o objetivo de colocar naquele pequeno solo a sementinha do amanhã. Às vezes o solo é duro, arenoso, e a sementinha fica por ali por cima. Às vezes o solo é um pouquinho mais tranquilo, e ela pega um pouquinho e depois vai-se embora. Mas por vezes o solo é macio e bom. E a sementinha entra, dá uma belíssima flor e desabrocha. Então, meus amigos, aqui poucos estão dos evangelizadores, eu quero dizer a vocês: prossigam, confia e segue, e que outros muitos possam ser formados como evangelizadores. E quando nós falamos de evangelizadores, não são só apenas aqueles da casa espírita, mas nós, pais, também em casa. E nos conta uma história, Leon Tolstói, por meio da mediunidade de Ivone de Amaral Pereira, no livro Ressurreição e Vida, capítulo 5, chamado Discípulo Anônimo. Uma história incrível que eu gostaria que vocês lessem, porque eu brevemente vou contar. Nos conta Leon Tolstói que diversas oportunidades, quando Jesus, naquele tempo em que caminhava de cidade em cidade, levava junto com ele 12 homens. Junto também estavam outras mulheres, mães, companheiras queridas de afeto, que caminhavam junto com Jesus. Mas no entorno dessas cidades onde passava, estava sempre um homem, alguém que ninguém conseguia notar, mas que Jesus observava. Sentado à beira do caminho, era um homem que Leon Tolstói nos diz de aparência morena, olhos claros, e que era identificado pelo seu manto cor marrom. Ficava sempre no canto, observando o que Jesus falava, as curas que fazia e todos os outros que ali estavam. Carregava junto com ele uma pequena bolsa, sentava, abria aquela bolsa, pegava algo como se fosse um papiro e começava a anotar tudo o que Jesus falava. Por diversas vezes, em diversas cidades, ele assim fez. Onde Jesus estava, ele estava lá no cantinho observando e anotando. Os demais discípulos ficavam um pouco desconfiados. Quem era aquele homem? O que ele faz? O que ele está querendo anotando as coisas de Jesus? Tolstói nos diz que aquele homem, ao escrever um pouco nos papiros, durante a noite, quando ia dormir, como não tinha onde ficar, dormia próximo dos animais. E abria aqueles papiros na noite, numa pequena candeia de azeite, e lia o que Jesus havia falado. Fechava, guardava na bolsa e adormecia. Passava assim o restante dos anos de sua vida. Até que um dia aguardava Jesus chegar numa pequena aldeia. E Jesus não chegava, as horas passavam, e os enfermos ali estavam se debatendo, e Jesus não chegava. Ele ficava aguardando até o momento em que Jesus houvera chegado. Jesus chegava para acalmar os corações, e enquanto estava ali anotando,
Jesus se aproxima deste homem, a veste bate na sua, ele olha para aquele homem de veste marrom, coloca a mão na sua cabeça e nada mais fala. Vai embora e prossegue as suas coisas. Ele retorna à noite para dormir, com as suas anotações, um pouco de choro, de emoção, e continua a dormir. No outro dia, em local previamente marcado, ele vai encontrar Jesus de novo. E as horas passam e Jesus não vem. As horas passam e Jesus não vem. E ele então resolve se levantar, para que ele pudesse fazer o mesmo que Jesus estava fazendo. Ele resolve se levantar, porque ele já havia anotado tantas coisas, tantos ensinamentos de Jesus, que ele sabia como proceder. Então, de um a um daquelas pessoas que ali estavam, ele começa a pacificar, a curar, a falar de Jesus, até que todos se acalmam. Algum dos discípulos, talvez João, o mais novo, imaturo, passava naquele momento e visualizava o homem do manto marrom curando. E ele então resolve correr a Jesus e dizer: Jesus, tem um homem que está curando em outra cidade em teu nome, e eu mandei que parasse, porque ele não é um dos teus discípulos. Jesus então diz: retorna, João. Retorna, porque ele já está autorizado a fazer assim. João retorna e conversa com um amigo, dizendo que Jesus já o havia autorizado. Mas ele já sabia. Jesus vai para o madeiro, vai ser morto, e este companheiro prossegue as suas anotações. Prossegue escrevendo, sem mesmo ter trocado uma palavra com Jesus. Na noite em que Jesus morre, ele adormece na sua estrebaria e sonha com o Mestre. O Mestre se aproxima dele e diz: continua, prossegue, toca a tua flauta e conta tudo aquilo que tu anotou. Ele acorda no meio da madrugada, assustado, e a partir do outro dia, então, ele resolve passar, devido a este sonho, de cidade em cidade, tocando uma pequena flauta que ele tinha e colocando em volta dele as crianças e jovens atraídas pela música. E ele então começava a contar para as crianças e jovens a história de um pequeno príncipe que havia descido dos céus para falar para a humanidade de amor. Passava a uma outra cidade tocando a sua flauta e as crianças o rodeavam sentando ao chão, e ele contava a história do príncipe amado que viera falar de amor e fora crucificado. O tempo passou e depois de alguns anos aquele jovem moço do manto marrom envelhecera fazendo a mesma coisa. Leon Tolstói nos diz que ao fim da vida, já de cabeça branca, era chamado de o vovô do manto marrom, que passava em qualquer cidade falando de Jesus e levando um pouco da sua música para colocar perto dele as crianças e os jovens. E ele finaliza a história dizendo que até hoje nós não sabemos o nome desse moço do manto marrom. Nós não sabemos quem era esse moço do manto marrom. Mas ele está com certeza junto e próximo a cada um de nós. São esses amigos evangelizadores da infância e juventude que atraem para perto deles as crianças para colocar a pequena semente que florescerá lá para frente. Ou até mesmo o jovem, para naquele ímpeto de renovação dele, possa acalmar aquele dragão feroz muitas vezes. São esses companheiros aqui sentados, que são os amigos do manto marrom.
que terão, neste ano, a incumbência de levar o Evangelho de Jesus a estes corações. Embora por vezes seja difícil, eles prosseguirão. E daqui a muito tempo nós estaremos vendo estas crianças que se encontram no salão, já desenvolvidas com suas famílias lá para frente, agradecendo as oportunidades que tiveram e os puxões de orelha principalmente. Então, meus amigos, valorizemos a evangelização espírita infanto-juvenil. É muito importante para estes pequenos que cá se encontram. E trazer a criança, principalmente à casa espírita, se não for para a evangelização, para assistir junto à palestra, ainda melhor. Ela recebe tudo o que nós também recebemos e, quiçá, um pouco mais do plano espiritual. Já que nós falamos de música, nada melhor que nós encerrarmos com este moço do manto marrom, que vai nos tocar um pouco mais para a gente encaminhar o fim. Eram dias difíceis, lugares precisei passar, meus pés descalços e um coração que não sabia amar. Encontrei a luz. A luz do mundo eu vi chegar, no céu as estrelas, com brilho intenso em meio ao ar. Contemplei a luz. Senhor do mundo, ouvi falar de ti e eu vim até aqui pra te pedir perdão. Entenda, eu andei sozinho em meio a um deserto, a escuridão, e até chegar aqui eu sofri. Passos calmos, tu vieste em minha direção, palavras doces, com um sorriso me estendendo, e eu senti a luz. Senhor do mundo, ouvi falar de ti e eu vim até aqui pra te pedir perdão. Entenda, eu andei sozinho em meio a um deserto, a escuridão, e até chegar aqui eu sofri. Todo esse tempo foi necessário pra entender que nada é maior que o amor
nós temos até as 10, tu falou, né? 9h30. Então, tranquilo. Temos só mais uma hora. Queridos amigos, nosso agradecimento profundo a todos vocês que emprestaram um pouco dos ouvidos de vocês nesta noite. Fiquei imensamente feliz em ouvir junto à música um chorinho que vinha lá do fundo, né? De alguém que não deve ter muito tempo ainda. Lá está, ó, de reencarnação. Parabéns a vocês, pais e mães que estão com os filhos e filhas nos polos. Isso é muito importante. Mais à frente vocês vão observar isso. Prossigam. É tão bom ouvir esse choro. Tão bom ver que esses serzinhos estão quase nascendo aqui dentro, né? É um choro de renovação. É um choro que nos alegra. Então, muito obrigado. Ao nosso querido Michael também, nosso agradecimento por nos acompanhar nessa empreitada. E já que a gente tem mais 1h30, podemos fazer a oração final, Cláudia? Podemos? Então, querido amigo Jesus, nessa noite de segunda-feira, nós nos encontramos juntos para conversar contigo. Vivemos dias tão complicados, vivemos dias difíceis, vivemos dias de angústia, vivemos dias de incerteza, mas sabemos, Jesus, que Tu está conosco, com muita paciência e muita paz. Nos observa atentamente, dizendo: filho, calma, eu estou contigo, segura na minha mão. Esquecemos de Ti, Senhor, muitas vezes e quase colocamos tudo a perder. Mas nós queremos que Tu não desista de nós. Perdoa as nossas faltas. E se nós pudéssemos pedir alguma coisa, gostaríamos de dizer: vem, Senhor, divino amigo, vem trazer a Tua paz. Só Tu é o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, neste mundo tão sonoro, vem com o Teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas perdem pão, homens lutam como fera. Vem, Senhor, divino amigo, vem trazer a Tua paz. Só Tu é o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Querido Jesus, acompanha-nos hoje